Olá pessoal, bem-vindo a mais um Geração G4, uma edição especial. Estamos aqui no G4 Class, um evento exclusivo para os nossos membros do G4 Club. Estamos aqui com mais de 100 membros conosco, reunidos durante 4 dias para uma imersão de muito empreendedorismo, muito conteúdo e, claro, muito networking. Estou aqui agora com ela, Daphne Blaschauer, ela que é referência em liderança feminina, passou por grandes empresas como a Microsoft, a Apple, a Nike. Além disso, é tricampeã paulista de tênis, campeã brasileira também, formou em administração pela USP e ela é responsável, foi a primeira diretora de vendas da Apple, responsável pelo lançamento no varejo do Brasil do iPad e autora do livro Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa edição super especial, Daphne. Conte um pouquinho aí pra gente da nossa história. Eu dei aqui um resumo, né? Mas assim, é uma trajetória incrível essa sua, que tem esporte, tem bastante empresa legal aqui para falar e uma liderança incrível que você formou durante toda essa sua carreira. Conte pra gente um pouco de você. Claro, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Prazer enorme o meu de estar aqui nessa edição super especial com vocês e falar de temas que eu sou apaixonada e principalmente na liderança feminina. Então, vou tentar resumir essa história. Eu costumo dizer minha história em capítulos, porque eu sou uma apaixonada por livro, né? E eu acredito que a cada dia a gente tem a oportunidade de literalmente escrever uma nova página em branco. Então são basicamente 4 capítulos. Primeiro capítulo que eu chamo do My Foundation, minha fundação, esporte. Eu basicamente pratiquei todos os esportes que você pode imaginar e foi no tênis aonde eu me apaixonei, o coração bateu mais forte. Você comentou a parte do final, né? Quer dizer, das conquistas, mas o mais importante do que chegar a ser campeã brasileira com 18 anos, aliás, uma história curiosa aqui, se você quiser, eu joguei minha final do Brasileiro no Pampulha Yacht Club, jogando com a atual campeã brasileira e o Guga Kirten estava lá, então foi uma realização ganhar esse título tendo um dos nossos ídolos presentes. Mas o mais importante é a trajetória, é a jornada, eu costumo dizer, né? Porque é lindo você escutar a realização, mas para eu chegar nessas vitórias, eu tive muitas derrotas. Eu costumo dizer que foi minha fundação, porque o esporte é, sem dúvida nenhuma, o melhor MBA, melhor faculdade que eu poderia ter feito. Foi ali que eu aprendi as power skills como disciplina, o fato de você fazer aquilo que você tem que fazer, a melhor forma possível e quando você não quer fazer, né? Quantas vezes eu tive na quadra treinando a 30 graus, 7x7, sem receber salário e treinando super focada, né? Então, disciplina e foco eu levei para o mundo corporativo desse meu primeiro capítulo. Meu capítulo 2, eu costumo dizer que é minha carreira como executiva, basicamente 20 anos passando por empresas como Microsoft, Apple e Nike em posições de liderança. Minha trajetória começa uma trajetória de vendas, apaixonada por vendas, por negociar, por consumidor, por varejo, por rodar muita sola de sapato de Oiapoque a Chuí aqui no Brasil. Isso na Microsoft, vendendo de Encarta. Não deve ser da sua época, Encarta. Era o que hoje é o Google, uma enciclopédia em CD-ROM, que naquela época já era um avanço para quem está na minha época, para quem está me ouvindo aqui, da época da Barça, da Delta. Então comecei vendendo Encarta em eventos Fenasoft, feiras, as maiores feiras de tecnologia na época, e dessa carreira da Microsoft eu vou para a Apple, onde, como você colocou na introdução, eu assumo como a primeira diretora de vendas da Apple aqui no Brasil. Na época, a Apple era uma startup, basicamente, eram 30 funcionários, super nichada para agência de marketing, vendia Mac e iPod, e a minha entrada ali foi justamente com um grande objetivo de desenvolver o que a gente chama de marketplace, as highways, para fazer o lançamento do produto que seria um dos produtos mais icônicos e principalmente mais acessíveis para o consumidor, mais democrático, que foi o iPad e depois o iPhone. E nisso está a construção da Apple aqui no Brasil, com a abertura de 2 lojas, a loja no Rio de Janeiro, no Fashion Mall, a loja no Morumbi. Apple.com.br também não existia naquela época, eu brinco, época que era mato, literalmente. Então foi uma jornada incrível, deliciosa, numa empresa icônica, onde eu aprendi muito no que diz respeito a Customer Experience, né? Tem o famoso mantra do Jobs,
The devil is on the detail, né? O diabo está no detalhe, então essa obsessão pelo consumidor e principalmente a parte de supply management, que eu costumo dizer que esse é o behind, que as pessoas normalmente quando você fala em Apple entendem muito de experiência, né? Não precisa falar muito, se associa a experiência. Mas a parte de supply management é incrível, o gerenciamento de sell-in, de sell-out. Então isso de Apple e aqui no Brasil, para finalizar meu capítulo nessa jornada, eu entro na Nike, numa cadeira dos sonhos, ano de Copa do Mundo 2014, como diretora de Sportswear, a categoria mais relevante do ponto de vista de faturamento, responsável por calçados, por a parte de apparel e equipamento, numa jornada para as Olimpíadas, onde eu assumo o que eu digo é a minha cadeira dos sonhos, como General Manager de Nike Women, responsável por toda a parte de brand, toda a parte de marketplace, a parte de merchandising de produto. E daí, vamos para o meu capítulo de carreira internacional. Meus últimos 4 anos eu morei nos Estados Unidos, onde eu assumi como diretora de vendas para Ásia, Pacífico e América Latina, para tênis, para skate, para golfe, depois para a categoria de training e a minha última posição como diretora de global de produtos digitais. E o quarto capítulo, para fechar essa primeira pergunta, eu falei para você que era longa a história, mas para fechar, esse é meu quarto capítulo que eu brinco, né? O capítulo WIP, Work in Progress, que em inglês é em construção, que está conectado com meus 3 P's de paixão, pessoas e propósito. Eu volto para o Brasil, como já estava nos meus planos, eu sou apaixonada pelo Brasil, minhas raízes estão aqui, minha família está aqui, minha namorada está aqui, meus amigos estão aqui, e muito com um propósito muito forte de giving back, de retribuir para a sociedade. Então hoje, um dos meus chapéus, eu atuo como conselheira da Sempre Fé, você colocou no começo, eu me formei em administração aqui na USP, na FEA USP, e hoje é um enorme prazer eu fazer parte do conselho que fomenta o empreendedorismo no Brasil, né? Um fundo patrimonial independente, onde com a doação de ex-alunos, principalmente, a gente fomenta o empreendedorismo super alinhado com meus valores, principalmente o empreendedorismo feminino, de mulheres negras e pesquisas acadêmicas. Além disso, eu também atuo como conselheira numa Beauty Tech e numa EdTech, que é L3, Lifelong Learning, que conecta com o meu momento atual muito forte de multiplicar através da educação. E ali eu estou com o meu novo baby, digamos assim, que é o livro Power Skills, que você comentou, que são as habilidades poderosas para destravar a nossa máxima potência. Acho que está bom para essa nossa introdução, né? E você falou um negócio aí que eu acho muito interessante, que eu escuto diariamente os empresários comentando comigo, que cultura. Hoje fala-se muito de cultura, que é importante ter uma cultura forte na empresa, mas isso é claro que fala-se hoje, mas é algo que sempre existiu numa empresa, é sempre importante isso. E quando você mesmo mencionou, você pegou a Apple lá no início, que não é a Apple que a gente conhece hoje, era tudo mato. E você precisou montar um time. O que é cultura na prática? Porque fala-se muito em cultura, mas o que é isso no dia a dia? Como que você constrói um time de alta performance com cultura? Como que você fez lá na Apple para construir um time bem no início aqui de vendas, você como diretora de vendas da Apple, como que você conseguiu formar um time de performance com essa cultura? O que é isso na prática? Excelente pergunta. Vamos lá, vamos por partes, porque é a combinação das duas coisas. A cultura, eu costumo dizer que são os valores que são cascateados do founder, no caso Steve Jobs, para toda a empresa. Mas a cultura está no dia a dia, ela está na forma que você se comunica, a forma que você colabora, a forma que você entrega. No caso da Apple, para dar esse exemplo típico e conectar com a tua segunda parte da tua pergunta de formação de time, o meu primeiro ano foi apanhando, digamos assim, para entender a cultura. Então as pessoas normalmente me falam o seguinte: você sair da Microsoft para a Apple foi um plug and play, né? Você sai de tecnologia e inovação. E a minha resposta normalmente surpreende as pessoas, que eu digo que foi muito mais difícil eu me adaptar da cultura Microsoft para a Apple do que para a Apple para a Nike. Embora são indústrias completamente diferentes. E por quê? Eu saio de uma empresa, primeiro do ponto de vista de tamanho, né, de processos, a Microsoft já estava num outro estágio, do ponto de vista de headcount, do ponto de vista de recursos, de budget e de processo. E eu vou para uma empresa startup, vocês conhecem muito bem isso, né? Basicamente sem processos, em que você tem que entregar muito rápido, numa velocidade e numa expectativa muito alta e numa qualidade muito alta. E
Eu brinco também, uma outra adaptação minha é a questão de eu saio do mundo de software, de Windows e Office e vou para o mundo do Mac. Então eu apanho desde onde que é o banheiro até como é que eu opero no Mac e entender a cultura. E aí, respondendo a tua outra pergunta, uma cultura muito obsessed, hoje a gente fala muito em data. A Apple é obcecada por data, isso há muito tempo, né? Então eu saio de uma cultura de vendas muito focada em sell-in. A distribuição na Microsoft é uma distribuição indireta através de distribuidores e eu vou para uma cultura Apple obcecada por consumidor, obcecada por data, sem processos e obcecada por sellout, a venda que acontece da loja para fora. Uma empresa focada, eu vou falar em alguns termos aqui, não sei o quanto que a nossa audiência está familiarizada, mas em weeks of supply, nível de inventário. Então, você controla literalmente o nível de inventário. E por que isso? De novo, vamos para a cultura e pela questão de life cycle de produto. Quando a gente fala em lançamento de produtos, esse produto aqui é uma vez por ano. O que isso significa quando você compara com outros ciclos de produtos? Você tem que realmente controlar teu nível de inventário no estoque do teu canal direto e indireto para garantir que o produto esteja super hot quando você for lançar o próximo. Não à toa, né? Não é só uma mágica que todo lançamento da Apple você vai ter quarteirões, filas e filas de quarteirões. E o que isso significa com a tua parte de pergunta de time? Como é que isso conecta? Eu entendi depois de um tempo, e foi basicamente depois de um ano, que eu basicamente fiz um reset no meu time, de eu entender qual era o tipo de perfil do meu time para performar numa empresa com uma estrutura enxuta, poucas pessoas para fazer muita coisa, para abrir mass retailers, para abrir .com, para abrir loja própria, para expandir o canal de APR, de Apple Premium Resellers, que é o canal de franqueados, com um perfil completamente diferente da onde eu vim. O perfil de vendas de tecnologia naquela época era um perfil focado em sell-in, vendedor raiz, negociador, relacionamento. E eu vou para uma empresa que eu entendi que o perfil ali era data, perfil super analítico, para entender quais eram os melhores locais de Oiapoque a Chuí que a gente ia abrir os pontos de venda Apple. E ponto de venda Apple significa melhor experiência. Então, imagina para você abrir uma Apple Shop num Walmart, numa Magalu. Estamos falando isso há 15 anos. A gente teve que visitar de verdade. Eu ralei, fui de Maceió a Fortaleza, esse Brasilzão, junto com o meu time. E ali eu realmente contratei um time com um perfil tão diferente que eu não contratei ninguém no mercado. No meu time, e é um dos meus grandes orgulhos hoje na Apple, é o time, o legado que eu deixei lá, porque eu diria que 80% está lá. E foram pessoas que vieram da indústria, como Procter & Gamble, Coca-Cola, da Mattel, e normalmente as contratações vinham da mesma indústria, né? Samsung, LG, Dell, etc. E parece que deu certo. O pessoal está lá, passado até hoje. 10 anos, que é exatamente você entender quais são os tipos, a combinação de hard skills, eu falo muito isso no livro, e de soft skills. Exato. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Quais são os principais power skills ou soft skills que você olha em uma pessoa que você fala, eu preciso dessa pessoa no meu time, que a chance dela performar é altíssima? Quais são as principais que você bate o olho e fala, agora gostei dele? Adorei a sua pergunta. Obviamente, eu começo respondendo, depende da empresa que eu tô, da cultura que eu tô, também, né? da área, da posição. Isso é uma coisa, mas se eu tiver que te responder sem ficar em cima do muro, tem uma power skill que não importa a empresa, não importa a área, não importa o nível de senioridade. E que, aliás, eu vou falar logo mais no super evento de vocês sobre ela, justamente pela importância. Se chama garra, que nos Estados Unidos hoje ela está muito em voga e aqui eu acho que ela ainda é subvalorizada. Porque quando a gente fala garra, ela é tão difícil de a gente tangibilizar, mas garra é o que a gente ouve muito. Eu falava isso há 10 anos, garra, depois que eu fui estudar, hoje eu entendo e eu consigo definir e quantificar. Mas antes eu falava brilho no olho. Eu quero gente no meu time, cara, que tem brilho no olho para acontecer. Só que garra é muito mais do que isso. A garra ela é formada do que eu chamo a tríade da garra, que é paixão, perseverança e esperança. E para falar brevemente, mas eu acho que é importante isso para a gente realmente começar a entender mais a importância da garra. Paixão, P de paixão, não é no sentido do fervor,
da obsessão, do romantismo, da irracionalidade ou da intensidade. É no sentido da longevidade. Tem um vídeo super famoso no YouTube, quem quiser, estiver interessado, do Steve Jobs, é um trecho super curto, acho que de uns 2 minutos, que ele fala exatamente isso. A paixão, ela é fundamental em qualquer área, em qualquer empresa. Por quê? Porque nós vamos ter momentos super difíceis. Quando fala empreendedorismo, vamos combinar? Empreendedorismo tem 100 BOs por dia, varejo, 1000 BOs por dia, não importa se eu estou na Apple, se eu estou na Nike, ou se eu estou num coffee shop. Eu não comentei isso no início, mas eu fui sócia também já de uma cafeteria de specialty coffee e fiz o business plan para abrir a primeira cafeteria brasileira nos Estados Unidos, em Boston. Teu trabalho é resolver problema e a paixão ela é fundamental porque ela faz você não desistir. Né? Você tem aquela paixão. Quando eu jogava tênis, eu tive muitos momentos, muitas derrotas que você vai pensar em desistir. E eu pensei em muitos momentos da minha carreira, dessas empresas icônicas, em desistir. Só que a paixão fala mais alto. Então a paixão é o brilho no olho, é o que vai fazer a pessoa no seu time não desistir no momento de dificuldade e adversidade, porque ele vai aparecer. Sim. A segunda parte da tríade é a perseverança. Né? Tem também um quote do Jordan que é maravilhoso. Né? Ele fala que ele fez, não lembro exatamente o número, mas o conceito é esse, né? De 30 mil arremessos e ele falhou em todos. Algo assim. E a gente vê o Jordan falar, pô, o cara era um talento desde que começou. Não, o cara ralou, esforço árduo, treinou mais do que a média e persistência, que é essa outra característica super importante, que é o do, eu falo, resistir, não desistir. E o terceiro elemento da garra, que é a esperança. E a esperança não no sentido da fé, mas no sentido da perspectiva de um futuro melhor. Porque se nós, qualquer momento da vida que a gente pense em desistir, se a gente não tiver essa perspectiva de um futuro melhor, a gente não tenta, a gente paralisa. E a esperança é uma característica que eu aprendi quando eu era atleta. Os atletas usam muito a questão da neurolinguística, a esperança não no sentido só da fé, mas no sentido da autossugestão, no sentido de você visualizar. Eu ia para a quadra, na noite anterior, você visualiza os momentos difíceis que você vai ter na quadra. Hoje eu amo correr, né? Corro em maratona, meia maratona. Você visualiza os momentos que você vai sentir dor, que você vai sentir cãibra, e é o poder da positividade, da neurolinguística, que vai fazer você, em momentos difíceis, você vai usar essa combinação. É a tua paixão, tua persistência e esperança. Então, respondendo a tua pergunta, a garra, para mim, não importa a posição, eu vou entender qual que é o nível de garra. E para fechar, para quem se interessar, tem um livro, e no meu livro eu tenho um capítulo que eu dedico sobre a garra, você consegue quantificar. Tem uma pesquisadora, eu me baseei nessa pesquisa que ela fez, é uma pesquisadora, obviamente, que tem uma pergunta, um questionário com 10 perguntas que você consegue, de 0 a 5, entender qual que é seu nível de garra. Ou seja, que legal. É super interessante. Então, respondendo, garra para mim é a power skill fundamental. E aí sim, dependendo da posição, dependendo da empresa, que outras combinações de power skills vão ser extremamente importantes e relevantes. Posso te citar uma. Eu entendo que hoje, no mundo cada vez mais global, interdependente que nós estamos, colaboração. Colaboração é uma power skill fundamental, porque eu costumo brincar, em algum momento da nossa carreira, a gente vai ter que trabalhar com alguém que a gente não se dá bem. Isso vai acontecer. E é nosso dever de casa, é nossa responsabilidade saber como lidar numa situação dessas. Como você colabora com alguém que você não se dá bem? Extremamente importante. Então, eu citaria essas duas para dar largada independentemente da posição. Legal. O que você falou tem muito a ver com o G4 hoje, tem vários valores, mas os que eu pessoalmente mais gosto é um pouco disso que você falou, que é o tesão pela jornada e o foco no resultado. E somos uma tropa de elite. Tem outros, mas eu acredito que esses três, se eu combino eles bem, assim, eu garanto que no final vai funcionar. E aí, já emendando um pouquinho a pergunta, como que você, no seu papel de líder, consegue transmitir isso para o seu time e numa situação, por exemplo, que essa que você acabou de falar, quando os seus liderados têm algum problema entre eles, como que você garante que em sintonia vai funcionar, o resultado vai sair? Em momentos de adversidades, como que você, até puxando um pouco da sua vida no esporte, acredito que tem muito também um pouco de link, assim, de como que você utiliza de algumas técnicas que você
traz do esporte para esse dia a dia seu como uma líder? Como que você faz num momento ali de adversidade para, gente, vai dar tudo bem, vai dar certo, vamos lá, como que você faz? Acho que o primeiro ponto, o papel da liderança, o papel do líder é o famoso walk the talk. Né? Você tem que fazer aquilo que você fala. Então, você é um facilitador do seu time antes de tudo, para você ser um viabilizador de sonhos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, é como você primeiro reage em relação às adversidades. Você tem que ser o filtro. Né? Você tem muitos tipos de lideranças que você é o cara que você deixa passar todo aquele calor para o time. O primeiro papel é você entender aquela pressão, filtrar, e não significa amenizar. Significa você passar a real, mas é por isso que você está naquele... Blindar. Exatamente, você tem que blindar o seu time, passar a calma suficiente para que eles consigam realmente, é o famoso que eu digo, unlock potential. Né? Óbvio, todo mundo, você tem que trabalhar sob pressão, isso faz parte, não é tirar a pressão e nem tirar a realidade nem suavizar, mas é teu papel, sim, facilitar. E aí sim, o famoso take the most do seu time. Certo? Como é que a gente trabalha a pressão, e minha vida inteira foi sobre isso, principalmente estando em venda. Venda ali é o bumba meu boi diário de fazer acontecer e com todo tipo de BOs que você pode imaginar. Vou te dar um exemplo, uma curiosidade. Quando a gente foi lançar o iPad aqui no Brasil, e eu trabalhei com, hoje é meu amigo, enfim, ele foi o Country Manager da Microsoft, aqui no Brasil, Emílio Meoca, ele está no livro na contracapa, uma honra de eu tê-lo ali, depois foi VP da Apple nos Estados Unidos, e ele falou uma vez uma frase que ela é maravilhosa, falar o seguinte, Brasil is not for beginners, não é para iniciante. E principalmente tendo trabalhado em multinacionais, aqui operando no Brasil, é extremamente desafiador, vocês sabem disso, só do ponto de vista de impostos, de tributação. Então, quando você trabalha na multinacional e que boa parte da tua operação é importação, o que isso significa? Num país que você traz um produto dolarizado, existe algo que se chama câmbio. Então, você faz todo um planejamento de 2 anos e a gente sabe que precificação é um item chave, make or break, do quanto que você vai realmente penetrar naquele mercado, certo? Eu brinco, planilha aceita tudo, né? Você faz aquele planejamento lindo, planilha aceita todos os números de crescimento. Só que na hora do planejamento até a hora da execução, você deve imaginar o que aconteceu com o dólar. A gente tinha um sweet price point de 9,99 e esse preço ele oscilou assim. E isso significa que você vai ter um impacto da expectativa de shareholders internos, externos e assim vai. Então, nesse é um momento que você precisa trabalhar com o famoso plano A, B, C. Você vai ter teu plano, que é aquele que você quer que aconteça, mas você, junto com o teu time, vai estar lá ready para o que der e vier, e aí entra uma power skill super importante, que é da adaptabilidade. Né? A gente está aliás, hoje, mais do que nunca, num mundo extremamente complexo, incerto, frágil. Está aí, de novo, o Covid nos assustando com uma 4ª onda, sei lá qual. Né? Então, cheio de incertezas. Então, a importância da gente se adaptar muito rápido, e volta para a tua pergunta, é o papel do líder. Né? Setar a visão e adaptar rápido e dar a direção para o time para tamo junto. E para mim, o tamo junto é extremamente importante. O líder é parte do time. Sim, né? Isso eu costumo falar muito. E não adianta falar, tem que fazer. A ação é mais importante. E você tem que estar lá na hora do BO, não problema. É você estar lá no ar-condicionado, no PowerPoint, etc. E o time, eu costumo dizer o seguinte, né? Por isso que é walk the talk. O consumidor e a tua equipe, as pessoas são cada vez mais conscientes e extremamente inteligentes. Então, sabe quem é quem. O teu time vai estar junto com você quando o cara vê que você está ali arregaçando a manga. Né? E para mim, o líder hands-on, é o cara que deu o BO. Você vai estar lá pegando um avião quantas vezes? Vou te dar um exemplo. Dar um exemplo de Nike agora. Super bacana, interessante, que eu acho que eu nunca falei numa gravação. Estou te trazendo extras aqui. Isso é extra. Extra. Olha, isso é muito curioso. O ano era 2014, Copa do Mundo. Eu tinha entrado, tinha poucos meses, um domingo. Eu recebo uma ligação do meu chefe, 3 da tarde, não esperada, da seguinte: preciso que você pegue um avião agora para você ir para BH, porque está indo o time global para visitar todas as lojas nossas ali. Eu assim, oi? Assim, tipo, cara, peguei o avião, detalhe, eu fui parar
acho que o único hotel que tinha disponível, porque imagina, estava época de Copa do Mundo, eu fui parar numa cidadezinha que acho que era 1h30 de BH, eu esqueci agora o nome da cidade, não sei se foi Betim. Betim é lá, do lado. Então, sou de BH. você é de BH? Sou. Olha só, esses empreendedores, o que tem de empreendedor de BH, cada vez eu descubro mais um. E eu fiquei num hotel, de verdade, assim, acho que era 1, 2 estrelas, era o que tinha para hoje. E eu fui com a minha diretora de vendas do meu time. E eu tinha pouco tempo de empresa, falou, Daf, com vergonha, Daf, pelo amor de Deus, olha, isso aqui não é a Nike, etc. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, cara, aqui não tem frescura não, nós vamos fazer acontecer. Né? E a partir dali eu vi meu time assim, tendo um grau de respeito enorme, porque é realmente você, na hora que dá o BO que acontece, que você show up. Que as pessoas vão realmente ver se você não é, e liderar por exemplo. Então não tem frescura, estamos aqui junto. E eu passei 24 horas sem parar, sem almoçar, sem comer, etc., cara, rodando loja, para quando chegasse o VP Global, a gente tivesse realmente a melhor execução. Então, respondendo a pergunta, para mim é isso, é você realmente dar o exemplo, é o famoso liderar por exemplo, começa por aí. Legal. Agora outro ponto, fala-se também muito em liderar, eu vou liderar, mas algo bem difícil como liderar é formar líderes. Como que você forma líderes no seu time? Porque você vai ter que sair uma hora, mas vai sair como? Tem que ter líder para te substituir, ou para assumir outras áreas também. Eu vejo muita dificuldade também hoje em dia em formar lideranças. Sem dúvida. Como que é para fazer isso? Sem dúvida nenhuma. Liderança, eu acho que é uma combinação, primeiro é uma combinação de uma série de competências, mas mais do que isso, o papel do coach, tanto quanto na área de esportes, como no mundo corporativo, você não deixa de ser um coach. O líder, ele é um coach. É o teu olhar. É o teu olhar refinado de você identificar no time quem tem as competências e quem tem potencial, mas principalmente quem quer. A liderança tem que estar willing to, você tem que querer. Porque eu costumo dizer, principalmente para a moçada mais nova, em mentoria, por que você quer? A grande pergunta é por que você quer ser um líder? E a maioria das respostas, quando eu faço essa pergunta, é, puta, Daf, olha, eu vou falar real, cara, o título, né, cara? Eu quero ser o diretor. Essa é uma das respostas. Ou Daf, tá, grana, né? Porque, puta, eu sendo líder, eu vou ganhar uma grana maior. Ah, puta, meu amigo já chegou lá. Essas são as respostas normalmente que eu recebo. E o que eu costumo dizer quando eu ouço essas respostas é o seguinte, não, você não está me respondendo o porquê você quer ser um líder. Você está me respondendo o para quê. Então, quando eu ouço essas respostas, não é que essa resposta está errada, ela está errada para mim, de quem quer realmente ser um líder. Porque líder para mim não é sobre isso. Beleza, você vai lá dar um check na sua realização, no seu ego, etc. Mas liderança é sobre você servir, liderança é sobre você viabilizar o sonho e liderança tem os trade-offs. Tá? Você vai estar teu título ali bonitinho no seu cartão, mas é muito mais do que isso. Porque liderança não precisa do título. Eu tive pessoas no meu time muito mais júniores que tinham uma postura de liderança, de impacto, de influência, muito maior do que alguém com um título no cartão. Por isso que é extremamente importante você entender, você como líder no papel de formação, você entender o why. Qual que é a intenção real das pessoas no seu time que querem? Porque se for para satisfazer o ego, se for para uma questão de grana, esse não é o motivo. É o motivo de servir, é o motivo de você inspirar, é o motivo de você impactar, é o motivo de você deixar um legado, é o motivo de você ter realmente uma clareza das suas responsabilidades daquela cadeira, porque é uma cadeira que tem trade-offs. Você tem uma responsabilidade naquela cadeira, não só no sentido, obviamente, de entregar o resultado da empresa, mas no sentido de legado. Para mim, o maior legado, a maior responsabilidade de um líder, além de entregar os resultados, P&L, etc., qual o legado que você deixou naquela empresa? E volta para a tua pergunta de cultura. Né, que tem a ver com o time, que líderes você formou. Para mim, uma das definições que eu mais gosto de liderança é justamente no legado que você deixou. É qual o resultado que a empresa vai ter, não quando você está lá, mas quando você não está lá. O meu maior orgulho que eu tenho, eu volto, é sobre o time que eu deixei. É o resultado continuar acontecendo, eu digo mais, melhor do que quando eu estava. Porque significa que eu realmente formei um time ali excepcional que desempenha ainda melhor sem a minha presença. Legal. Eu estava escutando muito algumas entrevistas sua
e você toca em 2 dos nossos 3 pilares, que é a questão do networking e a questão também do aprendizado contínuo. A gente tem esses pilares no G4 Comunidades, no G4 Club, G4 Scale, e é exatamente isso que a gente entrega para os nossos empresários. Inclusive, pessoal, cadê Lucas? Mostra aí para o pessoal aí depois o cenário aí do G4 Class, que Boa. A Dafna está aqui para abrir o nosso evento, que fala disso. Um dos nossos pilares é isso. Você está aqui hoje para falar, para exatamente levar para eles mais um aprendizado. E como que você enxerga esses 2 pilares que você fala muito como uma forma de liderança, como que isso aí deixa a pessoa mais líder ainda? O network, você fala muito do cafezinho, eu vi você falando muito disso, mas como que é isso na prática e qual que é o valor disso no dia a dia de um empresário? Perfeito. Bom, primeiro, parabéns. Vocês têm 2 pilares que, no meu ponto de vista, são essência e conecta com a tua pergunta anterior de liderança, que eu não respondi, então eu vou aproveitar e vou complementar. O líder, antes de tudo, ele tem que estar sempre no modo aluno, no modo de um eterno aprendiz. Eu fui me transformando ao longo da minha jornada, 20 anos em posições de C-level, posições de liderança. Eu vim de uma escola completamente diferente de liderança. Em que sentido? No sentido que era o líder que sabia tudo, que sabia as respostas, né? Você dava a resposta, se é o líder, você tem que saber. E hoje eu entendo que a posição de liderança não é sobre você saber a resposta. Aliás, no mundo cada vez mais complexo de abundância de informações, não é sobre você saber a resposta, é você ter um bom olho de formar um bom time, e junto com esse time você vai ter as respostas, mas mais do que isso, o líder é ele ser um bom questionador, é saber fazer as melhores perguntas para ter as melhores respostas, mais do que você ser o sabe tudo. E por isso essa importância desse pilar de você estar nesse modo eterno aprendiz. E o que está conectado com essa postura de eterno aprendiz é uma outra característica que eu acho fundamental para a liderança, que é humildade. E humildade, às vezes a gente confunde, às vezes a gente acha que humildade é castidade, de não querer bem material, não tem nada a ver com isso, né? Você pode estar com as melhores roupas, carro, etc. Humildade é sobre a atitude que a gente tem em relação ao outro. Então não é porque a Dafna é a GM da Nike, a diretora global, a minha postura vai mudar do que quando a Dafna era estagiária, etc. É sobre a atitude que a gente tem, não importa com quem que a gente está se relacionando. E aí eu conecto com o teu segundo ponto, que é o networking. Networking fez parte da minha vida, fui vendedora, então obviamente um vendedor, e todos nós no fim do dia, não importa a posição que a gente está vendendo alguma coisa, certo? Você está vendendo desde que seja você, como nós somos produto, né? Nós somos produto. Um dentista está vendendo o seu serviço, um advogado está vendendo o seu serviço, um vendedor está vendendo o seu produto e a gente está vendendo a nossa imagem. E o networking, ele é fundamental ao longo da nossa vida por uma série de motivos. Primeiro deles, e eu falo muito isso no livro, a questão de rede de apoio. Ao longo da nossa jornada, a gente vai ter altos e baixos e a gente vai precisar de ajuda. E a ajuda está na nossa rede de apoio. E a nossa rede de apoio está no nosso networking, que tem conhecimentos que nós não temos. Entra aí mentores, entra coaches, entra amigos, entra familiares, entra empreendedores, principalmente no empreendedorismo. Empreendedorismo eu acho fundamental. Eu hoje sou conselheira de uma beauty tech, empreendedores, e o network é fundamental para você fazer a troca de experiências, a troca de vivências, coisas que você passou e eu não tenha passado. É onde você vai ter a sua rede de apoio que vai ser fundamental. E a mesma coisa no mundo corporativo. Tem um quote que você talvez já tenha ouvido, caso você escuta meus podcasts, etc. Eu costumo dizer que foi meu mantra nos meus últimos 10 anos, trabalhando em empresas cross-funcionais, onde o networking é fundamental. Um provérbio africano ele diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em time. E é sobre isso. É sobre o networking que você constrói ao longo da sua vida. Eu costumo dizer, esse é um dos seus maiores assets, um dos seus maiores ativos está no networking. Então é muito bacana vocês, como G4, fazerem um evento como esse G4 Club, onde vocês, sem dúvida nenhuma, aceleram e promovem esse networking da comunidade. Sim. E agora, voltando de novo para o tema do time. Como que você... Hoje a gente está com eu vejo empresários com dificuldade de fazer o time voltar para o trabalho,
né, criou-se muito a questão do home office. Eu, pessoalmente, não gosto de home office porque eu acredito que ali no dia a dia vários insights, várias ideias aparecem apenas de estar ali e nem necessariamente com o time. Às vezes, dando uma volta no escritório, eu vendo alguém ali servindo um café, eu penso em algo diferente que talvez na minha casa eu não tivesse isso. Como que você faz, por exemplo, para... hoje em dia, o que você acha que é melhor? É um híbrido, é um home office? E como que, num caso de home office, você tem um networking? Porque eu acho que a pessoa fica muito presa ali na casa dela e ela, infelizmente, perde muita oportunidade de se relacionar e criar esses laços que você acabou de mencionar. Excelente pergunta. Eu vou começar respondendo da seguinte maneira. Depende da sua indústria, depende do seu momento, depende do seu time, depende do seu desafio. Então, essa é a minha resposta clássica, que foi a pergunta, acho que eu mais recebi nesses últimos 2 anos de pandemia, e é uma pergunta super fair, porque todas as empresas estão sentindo essa dificuldade. Mas essa é a minha resposta. Você, como gestor, como líder, tem que conhecer o seu time, tem que conhecer o seu momento. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo, respondendo de forma direta, vou te dar exemplo. Quando eu estava na Nike, nos Estados Unidos, nessa última posição de diretora global, com um grupo completamente diverso em todos os sentidos. Eu tinha de engenheiros a vendedores, a 25 anos, a 45 anos, de todos os lugares do mundo. E a gente estava numa pandemia. Então, eu entendo hoje, a pandemia nos fez, pelo menos a mim, né, como líder, refletir sobre um novo tipo de liderança que nos exige hoje, que eu chamo de liderança humana, a liderança do bem-estar e do cuidado. Não significa que você não vai ter a pressão e não vai demandar o melhor do seu time. Mas hoje o meu olhar começa, sem dúvida nenhuma, na pessoa do meu time. Como é que ele está? Porque se você quer... Eu venho de uma cultura de 35 anos, 10 anos, como atleta e 25 de alta performance, né? Eu sou alta performance, né? Eu vou estar sempre aqui. Mas para atingir aqui, o que eu também aprendi ao longo da minha vida? Você precisa ter o bem-estar. Você precisa ter o bem-estar físico, você precisa ter um bem-estar emocional e espiritual. Eu não estou falando isso porque, hoje tem que falar, é bonito e tal. Não, na prática, né? Por que hoje a gente está ouvindo esses termos que já aconteciam, mas para mim eles estavam meio que embaixo do tapete? Hoje, burnout virou uma buzzword, né? E quantos casos, quantas pessoas ao nosso redor a gente não vê de burnout? Ou quiet quitting, ou great resignation. Tudo isso que a gente está vendo hoje é uma consequência da forma como a gente estava trabalhando. O que para mim significa, tem algo errado com a forma como a gente estava trabalhando. Então, respondendo à tua pergunta, de novo, enquanto organização, enquanto liderança, a gente entender o momento que a gente está na indústria, qual que é a melhor forma da gente trabalhar e take the most do nosso time para a gente ter alta performance. E aí a gente precisa entender enquanto time, enquanto indivíduo. Então tem uma combinação ali. Agora, se você perguntar para eu responder de uma forma mais direta, Dafna, qual que é o teu que você prefere? Eu entendo, de novo, cada indústria tem a sua nuance e seu momento, mas o modelo híbrido, eu entendo que é um modelo que mais me agrada, porque ele tem essa combinação. Eu concordo com você, a gente precisa ter interação física, ela é extremamente importante por vários aspectos. Tem a questão da cultura e tem a questão do que a gente fala muito em inglês, do Ignite Sparkle, é no cafezinho, ali que você tem, de repente, uma super ideia. Eu sou uma pessoa que eu adoro rodar, adoro o olho no olho, eu acho que nós latinos temos também muito dessa característica, que as coisas acontecem na interação, e acontece mesmo. E muitas acontecem não em reuniões formais, acontecem nesses encontros casuais. Quantas vezes eu não entrei na sala de alguém, ou alguém entrou na minha sala e trocou uma ideia ali, do nada, estava resolvendo um problema, uau, cara, vamos por aqui. Então eu acredito muito nisso, mas ao mesmo tempo eu acredito na questão do bem-estar e do momento de cada um. Né? Então a pandemia também nos trouxe esse olhar, o olhar do bem cuidado. Né? Se teu time não estiver bem, você quer todo mundo lá de segunda a sexta, agora acabou de ter filho, o cara virou pai, o cachorro não sei quem está doente, e vem de uma experiência de pandemia, certo? Então todo mundo teve o gostinho do lado bom de se trabalhar em casa, que também tem. Você não tem trânsito, né? O tempo que a gente demorava de locomoção, essa 1 hora, o cara está mais produtivo, o cara consegue levar o filho para a escola. Então a gente precisa entender, no meu ponto de vista, quando eu falo híbrido, a gente take the most do que é
esse momento em casa e take the most do que é você estar com o teu time ali junto, conectado, reforçando a cultura. Legal. Agora falando um pouquinho do seu momento atual, a questão do empreendedorismo feminino, como que você leva toda essa experiência, como é que está o seu trabalho hoje para, de fato, acelerar o empreendedorismo feminino no Brasil? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou uma intraempreendedora, porque quando eu estava nessas cadeiras, tanto na Nike quanto na Apple, eu sempre tive meu duplo hat, digamos assim, meu duplo chapéu. Então, meu chapéu do meu primary role como executiva, mas todas essas empresas elas tiveram um viés muito forte, um foco muito forte no que diz respeito à liderança feminina. Então, eu sempre participei, no caso da Nike, Women of Nike, num engajamento muito forte em programas para a gente aumentar a participação de mulheres na liderança, principalmente quando você fala de uma Nike, ou na indústria de tecnologia, são indústrias muito que eram male-driven, né? O segmento esportivo, muito com uma representatividade masculina. Esse é um ponto da sua pergunta. O outro ponto, eu já era uma empreendedora, porque eu sempre busquei posições dentro dessas corporações onde eu tinha poucos recursos no que diz respeito a headcount, poucos recursos no que diz respeito a budget e um desafio enorme do ponto de vista de entrega e uma página quase que em branco, né? O empreendedorismo tem um quê disso, que normalmente nas grandes corporações você tem esses processos. E eu sempre busquei cadeiras onde eu tivesse muito espaço para eu poder realmente desenhar. Então, eu digo que eu sou uma intraempreendedora. E conecta, e não à toa, conecta com o meu momento atual. O livro, eu digo que o livro é um super projeto de empreendedorismo, porque eu resolvi, a partir do momento que eu recebi o convite de uma das maiores editoras do Brasil, que editora a gente, para eu escrever esse livro, eu entendi a importância de eu realmente conseguir compartilhar e transmitir todo esse conhecimento que eu tive ao longo da minha jornada como atleta e como executiva através de um livro. O livro acho que é o melhor veículo para eu ter um alcance maior com esse conhecimento que eu tive nas quadras de tênis e nas quadras corporativas para poder multiplicar e chegar num número maior de pessoas. E hoje, ao seu ver, assim, qual é o maior desafio, não seu, mas do empreendedorismo feminino no Brasil? Uau, pergunta desafiadora. O maior desafio do empreendedorismo no Brasil... Feminino. Do empreendedorismo feminino no Brasil, eu diria que... Eu não sei se tem uma diferença do empreendedorismo feminino ou também da questão da mulher no mundo corporativo. Eu acredito do ponto de vista de racial, a gente tem, talvez hoje, no mundo corporativo, isso trabalha muito mais tempo. Acho que tem uma questão de a gente ter mais exemplos, mais mulheres como role models para puxar essas mulheres empreendedoras. Eu acho que tem um traço das mulheres que é a questão de ter mais coragem, mais ousadia. Eu não gosto de generalizar as características de homem e mulher, mas eu acho que tem muito essa questão de a gente ter mais exemplos, né? Aquela coisa de uma mulher puxa a outra. Eu acho que isso é muito importante. Cada vez mais eu vejo esses movimentos de mulheres empreendedores puxando essa fila, que é super importante. Um outro ponto é realmente a questão de dar oportunidades, certo? A gente abrir esse funil para a gente ter uma maior representatividade de mulheres empreendendo. Eu falei sobre a Sempre Fé, onde eu atuo como conselheira. O que significa o fundo patrimonial? A gente, através dessas doações que a gente recebe, a gente reverte parte e a gente investe. Ontem mesmo teve uma reunião de conselho para a gente definir quais são esses projetos onde a gente vai aportar. E no olhar do empreendedorismo feminismo. Então a gente tem que abrir as portas, certo? Eu acho que sempre quando a gente fala sobre diversidade, ou seja, onde a gente tem uma minoria, quer seja racial ou uma minoria de gênero, a gente tem que dar oportunidades. Então no empreendedorismo é isso. E um outro ponto que eu quero complementar muito importante, a questão de aliados. Isso eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu estava na Nike. Não é mulher aqui, empreendedorismo, feminismo aqui, empreendedorismo masculino aqui. Não, tem que estar de mãos dadas, né? Então eu realmente espero que mais homens que hoje têm essa maior representatividade no empreendedorismo puxem essas mulheres para empreender junto, né? E não só para a gente aumentar a representatividade feminina, mas porque eu realmente acredito, e isso é pesquisa de HBR, quando você aumenta a diversidade no seu time, e a diversidade entenda-se de gênero, entenda-se racial, entenda-se etária, entende-se de opção sexual, você traz mais resultado para a empresa por um motivo simples, para simplificar, de fato.
Porque você está representando os seus consumidores, né? No fim do dia, não importa aquilo que você está empreendendo, você está atendendo o seu consumidor. E quanto mais a sua representatividade da sua empresa, ela tem a representatividade. Você pega o Brasil, a gente deve ter 51%, 49% homem e mulher. A consumidora feminina trazendo um outro dado interessante. Quando eu assumi a posição de Nike Women, General Manager Nike Women no Brasil, o nosso maior desafio era justamente o de conectar melhor com a consumidora feminina. Por quê? Porque as marcas esportivas eram muito enxergadas só com o olhar masculino. Toda a parte de product creation, criação de produto, quantas amigas minhas, chegam na loja, só tem tamanho para homem, o que eu gostei só tem para homem. Então, a gente não se conectava com a mulher do ponto de vista de produto, a gente não se conectava com a mulher do ponto de vista de marketplace, experiência. A forma como uma mulher faz a jornada de compra é completamente diferente de homem. A partir dali, a gente criou a experiência de fitting room. A mulher gosta de ter a experiência de ter uma consultora ali, de entender melhor a questão da modelagem. Então, a partir dali, a empresa realmente colocou todo o seu foco e energia para servir melhor essa mulher. E aí a importância da diversidade, né? Não se trata de você ter um time feminino, se trata de você ter um olhar. Por quê? Para fechar. Isso que é extremamente importante para as marcas, para o bem ou para o mal, se é por uma questão de ESG, de você ter diversidade, por uma questão de lucratividade, que está comprovado. Quando você tem diversidade, você traz um melhor resultado. Essa mulher, a Nike entendeu naquela época que ela tem o que a gente chama de wallet share. Essa consumidora, ela não compra só para ela. A mulher, ela compra para ela compra para namorado, para namorada, ela compra para o marido, ela compra para os filhos. O wallet share dessa mulher, quando as marcas abrirem os olhos para isso, realmente a gente vai servir melhor essa mulher. E a mesma coisa para negros, a mesma coisa para todas as outras questões onde a gente não tem ainda a representatividade que, no meu ponto de vista, a gente deveria ter. Legal, gostei bastante. E agora, para finalizar, senão a gente pode ficar aqui o dia inteiro, eu vou ter o prazer de te escutar mais ali na abertura oficial do G4 Class. Uma mensagem para os nossos empreendedores que estão nos ouvindo, que está aqui acompanhando Geração G4, que você tem para um Brasil 2023 e que você acredita que o empreendedorismo pode de fato mudar a nossa história, independentemente de qualquer coisa que aconteça com o Brasil. O que você enxerga? Qual que é a mensagem que você tem para eles? Perfeito. Eu, como uma boa brasileira, não à toa eu voltei pelo Brasil, porque eu sou apaixonada pelo Brasil, e eu queria primeiro declarar aqui minha admiração para os empreendedores. De verdade, eu sempre falei isso, eu vindo do mundo executivo, mesmo sendo uma intraempreendedora, porque o empreendedor, ele é, antes de tudo, um apaixonado, e a gente falou sobre isso. Quando você me perguntou sobre, Daf, qual que é a power skill mais importante, eu falei de garra, e uma dos elementos é a paixão. O empreendedor é, antes de tudo, um apaixonado. O empreendedor é um cara que tem uma garra extrema, é o cara que persevera, é o cara que não desiste. E o empreendedor é o cara que tem esperança, esse cara tem a perspectiva de um futuro melhor. Então, tamo junto, eu sou uma super admiradora e eu realmente não tenho a menor dúvida que o Brasil, não à toa eu estou de volta, não é só minha paixão pelo Brasil. Né? O Brasil é um país lindo de natureza, mas de um potencial incrível. E os empreendedores brasileiros estão fazendo a diferença no que diz respeito à criação de emprego, no que diz respeito à inovação. E não à toa, eu com muito orgulho, eu faço parte, hoje me considero fazendo parte desse núcleo de empreendedores para continuar, multiplicar, impactar e colaborar nessa comunidade que faz e acontece. E para fechar, eu diria uma das Power Skills que eu começo o livro, que eu falo que é a mãe das Power Skills, que é a mãe da alta performance, que é ela que constrói a nossa carreira, ela constrói a nossa saúde e que é essencial principalmente para o empreendedor, que é o D da disciplina. A disciplina é, sem dúvida nenhuma, a power skill mais importante na nossa vida de realização e para o empreendedor, porque é fazer aquilo que a gente precisa fazer mesmo quando a gente não queira. Né? Então é essa a minha mensagem e um agradecimento a todos esses empreendedores que fazem acontecer, que movem a economia, que geram empregos. Boa, muito obrigado, um prazer de novo ter você aqui conosco no Geração G4. Te aguardo agora ali na abertura oficial do G4 Class, vai falar um pouco para os nossos empresários, vou ter oportunidade de aprender ainda mais. E para vocês, compartilhem o Geração G4
para todos os empresários que vão escutar a história incrível e esses conselhos da Dafna, que é imprescindível para que você faça o seu negócio cada vez melhor. E um abraço, obrigado. Estamos aqui diretamente do G4 Class, geração G4 especial. Obrigado, um abraço.